esse ano foi o ano do relacionamento. Todo ano, mês de janeiro até o próximo mês, que é dezembro. Inclusive o tema de dezembro é Natal, um convite ao relacionamento. Porque a festa de Natal, ela é um convite ao relacionamento. A ceia, união da família, para a gente comer, beber, trocar presente. E o nascimento de Jesus, o Natal do Filho de Deus, ele é também um convite ao relacionamento do homem com Deus. Quando Jesus nasce, ele nasce para nos convidar para esse relacionamento. Com Ele, olhando para Ele, imitando a Ele e sendo orientado em tudo, onde Ele se torna de fato o nosso Senhor. Porque Senhor, referindo-se a Deus, não é um pronome de tratamento, irmãos. Quando a gente chama Deus de Senhor, a gente não usa essa expressão por respeito, por reverência, para tratá-lo de modo formal. Senhor, quando se refere a Deus, quer dizer que Ele é o dono, Ele é o Adonai, Ele é o proprietário, porque esse é o conceito. Quando a Bíblia chama Deus de Senhor, não é nessa perspectiva que nós temos hoje, na nossa convenção social, de que as pessoas mais velhas, por respeito, devem ser chamadas de senhores e senhoras. Então a gente às vezes aprendeu que deve, em respeito e reverência, chamar os mais velhos de senhor e de senhora. E tem gente que chama Deus de Senhor e acha que está chamando de Senhor nessa perspectiva, de respeito a Deus. Só que na Bíblia você não encontra essa orientação. Quando a Bíblia chama Deus de Senhor, ela faz isso referindo-se a Ele como o dono. E o conceito é pego, emprestado de algo que existia na época. O dono da terra era o Adonai. E o dono, consequentemente, dos trabalhadores daquela terra, chamados os escravos, servos. Então, quando a Bíblia chama Deus de Senhor, ela está dizendo: eu sou um trabalhador dele, eu sou um funcionário dele, um escravo dele, ele manda, eu só obedeço. Que era essa relação entre o Senhor e o escravo. Ele manda, o Senhor manda, o escravo obedece. Então, eu não estou dizendo aqui que isso nos dá direito de desrespeitar Deus, de tratar Deus com irreverência, não é isso que eu estou dizendo. Claro que Deus merece todo o nosso respeito, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O que eu estou dizendo é que o conceito de Senhor nas Escrituras não aponta para esse tratamento de respeito, mas aponta para a relação que nós temos com Ele, onde Ele é o dono e nós somos dele. Ele manda e nós obedecemos, porque Ele é o Criador de tudo, portanto é o dono de tudo e tem o direito que a vontade dele seja feita. Ele é o soberano, ninguém pode contrariá-lo. Daí Adonai, ou lá no hebraico bem primitivo, Edoná, seria uma pronúncia mais aproximada. E aí o Novo Testamento chama Jesus de Senhor, e a palavra é Kyrios, no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra Kyrios, que no alemão é Kaiser, em todas as línguas germânicas, e consequentemente no latim é César. Por isso o imperador de Roma chama César, não porque é o segundo nome dele, ele não tem um nome composto, Augusto César, Júlio César, né? Não, César é o título que ele carrega, ele é o Senhor, ele é o dono, ele manda e não pode ser contrariado. É por isso que a igreja primitiva era perseguida, também pelos romanos, porque os crentes diziam: Jesus é o César, Jesus é o Senhor, Ele é o Kyrios.
E aí os romanos diziam: não, César é aquele que está em Roma, sentado no trono, e ele é a personificação da divindade entre nós. Ter outro César além do que está em Roma é uma blasfêmia. Retire o que você disse, senão você morre. E os cristãos fiéis diziam: pode matar, não vou negar o senhorio de Cristo. Então, queridos, quando Jesus nasce, ele nasce para ser nosso Senhor e estabelecer essa relação onde a gente pode olhar para ele como ser humano, como um igual a nós. Então o mês de dezembro vai ser muito especial, e a gente vai meditar o mês todo nessa perspectiva, no nosso relacionamento com Deus através de Jesus, e no nosso relacionamento com todos os que nos cercam, também através do exemplo de Jesus. E o pastor Eli Fernandes vai abrir essa série na próxima quinta-feira, e vai ser top demais. Então eu gostaria de fazer aqui uma recapitulação, uma revisão, porque esse mês de novembro, ele foi especial, viu? A gente tem trabalhado aqui séries de mensagens, geralmente que duram um mês, mas já tivemos aqui séries que duraram 3 meses, como as cartas de João, por exemplo, que nós vimos as 3 cartas de João, versículo por versículo, durou 3 meses e foi muito bom. Agora, esse mês de novembro ele foi muito especial, porque Deus derramou graça de maneira abundante. E aí, talvez você não ouviu, talvez você não participou, talvez você não pegou, não aprendeu em alguma das mensagens ou dos cultos. Eu quero então fazer dessa mensagem todas as outras mensagens. A primeira delas foi a harmonia no relacionamento do corpo de Cristo. A gente viu que como corpo de Cristo, como comunidade, como igreja de Jesus, a gente precisa trabalhar em harmonia. E a melhor maneira de fazermos isso é através dos nossos dons. E aí nós vimos 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. As 3 listas de dons no Novo Testamento. E vimos como que esses dons nos ajudam a manter a nossa harmonia como comunidade, onde cada um sabe o seu papel, a sua função, o seu chamado, o seu propósito, e atua naquela área para a edificação da igreja. Foi muito bom olhar para esses textos nessa perspectiva. Foi uma quinta-feira. E aí no domingo pela manhã, a segunda mensagem, nosso querido pastor Ximenes pregou a Sinfonia do Amor. E ele foi pregando e cantando, pregando e cantando, pregando e cantando, pregando e cantando, e ele pregou João 3,16. E como a Bíblia é linda, pastor Ximenes, na perspectiva da música e do relacionamento, olhou para João 3,16 como uma sinfonia de Deus para nós. E ele fez uma abordagem do texto inédita, que abençoou muito a nossa vida como igreja. Sinfonia do Amor. Todas essas mensagens que eu estou me referindo estão no YouTube, no nosso canal disponíveis. Você pode acessar e assistir qualquer uma delas. Inclusive eu recomendo que assista todas na sequência, porque vai se desenvolvendo a ideia, é muito bom isso. Depois, naquele domingo à noite, preguei em Romanos 8, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam juntamente. Nós aprendemos que a harmonia são várias coisas operando juntas, e que faz sentido e é agradável. Isso é harmonia. Pode ser com as notas de um instrumento musical, mas também pode ser em várias outras relações, mas para se chamar harmonia, tem que ter mais de uma coisa, tem que ser simultâneo, tem que fazer sentido e tem que ser agradável. Então a gente viu que tudo aquilo que nos acontece, opera
e coopera juntamente. É como se fosse um acorde de circunstâncias. Uma coisa acontece aqui, a outra coisa acontece ali, a outra coisa acontece ali. Então, assim como um acorde de uma nota, pode-se juntar 3 notas e fazer um acorde, também diferentes circunstâncias nas nossas vidas formam um acorde harmônico, onde Deus vai fazer com que esse acorde coopere para o nosso bem. Quando a gente passa por circunstâncias, principalmente as mais difíceis, são os momentos que a gente mais se aproxima de Deus, que a gente mais cresce, mais amadurece e mais se parece com Cristo. Impressionante o poder didático de uma provação. Impressionante. Como uma prova, como uma adversidade, como um desafio, vem para nos ensinar e nos fazer mais parecidos com Jesus. Impressionante o poder que os problemas têm de não nos matar, mas de nos fortalecer e nos tornar mais maduros. Isso é promessa de Deus. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Porque a gente é perfeito? Não. Porque a gente é bonito? Não. Porque a gente é certinho? Não. Diz o texto, porque nós amamos a Deus e somos chamados segundo o seu propósito. Deus te ama. Se você corresponder amando a Ele e compreendendo qual é o seu propósito, nada te prejudica mais. As piores coisas vão ser para que você se torne melhor ainda. Isso é maravilhoso. E aí nós tivemos na outra quinta a harmonia entre judeus e gentios. Nós olhamos para a igreja de Éfeso e para a orientação de Paulo àquela igreja. E Paulo dizendo, olha, vocês que são judeus, precisam entender a sua posição, e vocês que são gentios da mesma forma, e vocês precisam dar um jeito de conviver entre si. Porque os judeus não conseguiam lidar com os gentios. Os judeus convertidos diziam, nós somos o povo escolhido, nós somos descendentes de Israel, nós somos circuncidados, nós conhecemos a lei, nós somos os crentes de verdade. E os gentios gregos, coitados, moradores de Éfeso, olhavam para os judeus e ficavam se sentindo diminuídos. Nós não somos circuncidados, nós não sabemos a lei de Moisés, nós não conhecemos os profetas e os escritos, nós não conhecemos esse tal de Israel aí que eles são descendentes, Abraão, Isaac e Jacó, a gente não faz ideia quem é essa turma. Então será que, como crentes na igreja, existe 2 classes de crentes, os mais importantes, mais antigos, mais experientes, os melhores, e os mais ou menos que chega só para completar? E aí Paulo diz, Cristo é tudo em todos. Na igreja não tem hierarquia. A única hierarquia da igreja é, Jesus é o cabeça, o resto é tudo corpo. E no corpo, todos os membros são importantes. Portanto, nós aprendemos aqui. Nós não vivemos mais essa tensão entre judeus e gentios, mas nós vivemos 2 tensões na igreja. A primeira tensão que nós vivemos é a tensão entre as gerações. Aqueles que têm no seu RG, na sua certidão de nascimento, uma data mais avançada. Aqueles que têm uma idade mais avançada, geralmente vivem em tensão com os que têm uma idade menos avançada. Então, a tensão entre as gerações dos idosos e dos jovens, ou adolescentes. Os adolescentes não conseguem olhar para o mundo dos idosos e se sentirem atraídos. Eles não gostam do estilo musical, do jeito que se veste, que fala e tal, aquela tensão. E os idosos também não conseguem olhar para o mundo dos mais novos e olhar com uma certa atratividade. Não, o jeito que esses meninos falam, o jeito que eles cortam o cabelo e pintam o cabelo, o jeito que eles usam roupa, a música que eles gostam e a tecnologia. Então fica aquela tensão geracional entre os mais velhos e os mais novos. Cada um querendo puxar a sardinha para a sua brasa, cada um querendo puxar a farinha para o seu lado, e aí entra às vezes aquela tensão na igreja, onde os mais experimentados, que deveriam ser exemplo, que deveriam ser mestres, que deveriam ser referência dos mais novos, se tornam perseguidor
dos mais jovens. E por outro lado, tem também aqueles mais novos que deveriam olhar para os mais velhos com admiração, para aprender com eles, tendo humildade de saber que eles são mais experientes, portanto, tem mais para nos ensinar. E um grande grupo de jovens olham para a geração passada e dizem: eles não prestam para mais nada, estão velhos, não sabem mexer nas coisas novas, então a gente pode ser uma igreja sem os idosos. Esses dois extremos estão errados. E Paulo mostra, orientando a crise entre judeus e gentios, de que há a possibilidade de que as gerações possam cooperar entre si. Basta que o elo de ligação seja o amor, e o foco de cada geração seja imitar a Cristo e edificar a igreja. Sabe, irmãos, abrir um pouco mão das nossas manias, dos nossos costumes, e pensar no bem da igreja e na expansão do reino de Deus. Esse é o nosso foco, esse é o nosso propósito. Então nós precisamos, como igreja, promover esse encontro geracional, a harmonia entre os mais novos e os mais idosos. Mas, por outro lado, existe também uma outra tensão, que é a tensão entre os que têm mais tempo de igreja e os que têm menos tempo de igreja. Porque às vezes um jovem que tem seus 20 anos está há 20 anos na igreja. E um idoso com os seus 65, 70 anos é um novo convertido. Então existe a tensão que vem da idade, mas existe a tensão que vem da intimidade. Tem gente que está mais tempo, então tem mais intimidade com o ambiente, com a liturgia, com os eventos, sabe o nome das pessoas, conhece a história, viveu a história. Quando alguém puxa uma história do passado, ele estava presente, e ele conta aquilo na perspectiva de quem participou da história. E o que está chegando vai se sentindo cada vez mais excluído. Eu estou chegando agora, então eu não sei nada, então eu não posso nada, então eu não participei de nada, então a minha opinião não vale nada. Existe essa tensão entre os que estão há mais tempo e os que estão chegando. Exatamente como os judeus, que tinham mais tempo, e os gentios, que estavam chegando naquele momento, se convertendo. Então Paulo diz, olha, um não é mais importante porque está há mais tempo, nem o outro é mais importante porque está há menos tempo. Cada um com a sua importância. Quem está há mais tempo deve cooperar com a sua experiência e o conhecimento. E quem está chegando há menos tempo deve cooperar com a energia e aquele primeiro amor de quem está chegando com todo o gás e tem força de trabalho. Quando a gente unir a força de trabalho com o conhecimento e sabedoria, é assim que a gente vai ter uma igreja em harmonia. Apesar de termos gerações diferentes e pessoas com tempos diferentes de que servem a Deus. Cada um coopera com o que tem. O que tem mais tempo entra com experiência e sabedoria. O que tem menos tempo entra com força de vontade, com trabalho. E assim a gente continua progredindo, continua expandindo o reino, continua espalhando a palavra. E aí o Abner, no domingo seguinte pela manhã, chamou a igreja para lutar com Josué em Jericó, né? E ele viu ali alguns pontos muito importantes. Ele viu que existia uma harmonia entre Josué e Deus, entre Josué e aquele povo, e que aquele povo, entre eles, também precisavam de harmonia. E aí o Abner abordou aquela passagem nessa perspectiva. Por que é que aquele povo experimentou uma grande vitória? Por que é que aquelas muralhas caíram? Por que é que o milagre ali foi tão grande? Porque houve harmonia. A harmonia do líder com Deus, a harmonia do líder com o povo e a harmonia do povo com o próprio povo. E essa harmonia generalizada promoveu aquele grande milagre. Lições preciosas. À noite, o Jonas pregou, nosso seminarista, os dois, né, Abner e Jonas, alunos do Instituto Bíblico Guaranhuns. Um pregou pela manhã e o outro pregou à noite. Já o Jonas olhou para Colossenses e viu ali 4 orientações para
harmonizar os nossos relacionamentos. E ele foi muito pontual, muito feliz nas orientações em que percebeu que o texto de Colossenses estava dando. Mais uma vez, Paulo, olhando para a igreja de Colossos, percebendo algumas dificuldades que haviam naquela igreja, principalmente a dificuldade de pensar no segundo andar. A igreja de Colossos era uma igreja boa, uma igreja agradável, uma igreja que não foi exortada veementemente, como a de Corinto e a de Tessalônica, por exemplo, mas os colossenses tinham extrema dificuldade de olhar para o alto, de pensar nas coisas do alto, de perceber que ser e fazer igreja não é só um assunto aqui do primeiro andar, que é uma batalha espiritual, que é um grupo de pessoas que se reúne num lugar, que é uma comunidade de pessoas físicas, mas que estão aqui fazendo uma obra que transcende o primeiro andar, que é físico, que entra num ambiente que é espiritual. Então a principal orientação é: vamos olhar para as coisas do alto, vamos nos lembrar que somos igreja aqui em Guaranhuns, mas o nosso destino como igreja não é Guaranhuns, é a nova Jerusalém que está sendo preparada no céu para nós. Quando a gente se lembra disso, fica mais fácil lidar com as crises desse tempo, porque a gente sabe que apesar das dificuldades daqui do primeiro andar, no segundo andar vai ser só glória. E aí, na outra quinta, eu preguei aquela mensagem que deu o que falar, hein? Nossa, Deus, aquela mensagem deu o que falar. Em busca da harmonização espiritual. E nós olhamos para as características desse tempo, que chamamos por enquanto de pós-modernidade, porque não é mais modernidade, mas ainda não sabemos o que é, então só sabemos que é depois da modernidade. Quando nós olhamos para a história da humanidade, ela se divide em idade antiga, idade média, idade moderna, e o nosso tempo agora, que foi inaugurado a partir das segundas grandes guerras, a primeira e a segunda, né? As duas grandes guerras, que acabou se desdobrando no que nós chamamos de globalização. E aí veio a internet para romper de vez com todas as características e os pilares da modernidade e entrarmos nesse tempo que não é tão sólido, mas é mais fluido e mais líquido. As coisas não são mais tão... E aí percebemos aqui algumas diferenças daquele tempo para esse tempo. Eu sei que tem pouco tempo, mas muita coisa já mudou. Então, nós olhamos para o tempo e percebemos quais são as principais características do século 21 que diferem do século 16 até o século 20, que é modernidade. E aí aprendemos bastante, percebemos as diferenças. E aí vimos que uma das características desse tempo é a extrema preocupação com a estética, que foi produzida pela internet, por causa dos posts. Então você tira 50 fotos, mas você não posta as 50. Você seleciona, só posta a que você achou que ficou melhor. Essa preocupação estética, e ainda você passa uns filtros. Você dá um brilho, um contraste e tal, e passa um filtrinho, e tenta um, e tenta outro, e vai, e corta a foto, e corta aqui, corta ali. Ai, minha cintura não ficou legal, então você corta a parte da cintura, pega só daqui para cima. Ai, meu olho aqui ficou bonito, então você diminui, pega mais o olho. Onde você vai procurando o melhor para postar. Porque ninguém quer postar o que é ruim. Então isso levou as pessoas, principalmente a quem vive de internet, a chegar ao extremo dessa preocupação. E aí essa preocupação saiu da virtualidade e veio para a realidade, onde as pessoas começam a fazer intervenções cirúrgicas no próprio rosto ou no próprio corpo e chamam isso de harmonização. Harmonização corporal ou harmonização facial. E aí a gente viu que o principal objetivo dessa chamada busca pela harmonização é a simetria,
onde os dois lados do corpo ou da face de uma pessoa precisam ficar do mesmo tamanho, com o mesmo formato, simétricos, porque isso passa uma ideia de perfeição, consequentemente de beleza. E aí a gente olhou para Atos 2, um texto da igreja primitiva, onde eles viviam juntos, oravam juntos, comiam juntos, aprendiam com a doutrina dos apóstolos e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. E a gente viu ali a simetria, ou seja, o equilíbrio, a harmonia que como igreja nós devemos ter. Pensar em algumas coisas sem esquecer outras, senão a gente fica como igreja desequilibrados. E isso é perigoso. Uma das questões que nós vimos, e eu gostaria de relembrar porque ela é muito importante, é o equilíbrio e a harmonia que deve haver entre o material e o espiritual. Muitos de nós, crentes em Jesus, convictos de nossa salvação em Cristo, mas às vezes damos mais atenção, gastamos mais energia e investimos mais na nossa área material de vida. A gente quer estudar muito, a gente quer trabalhar muito, a gente quer adquirir um patrimônio, a gente quer deixar um legado e uma herança para a nossa família, para os nossos filhos, e a gente se lança de cabeça nessa área material da vida, e muitas vezes acaba sacrificando a área espiritual, causa um desequilíbrio. E ao outro lado também é verdade. Muitos de nós focamos muito no espiritual, a gente ora muito, a gente frequenta todos os cultos, os eventos, a gente participa de tudo e faz tudo e quer saber só de Deus e Bíblia, igreja, e às vezes o preço disso é o sacrifício da família e da área profissional e também acadêmica. Portanto, nenhum extremo e nem outro. Aprendemos muito esse mês sobre o equilíbrio que devemos viver. Não devemos esquecer que o dinheiro, a profissão, a moradia, o transporte, a saúde, tudo isso é muito importante. Mas a área espiritual, a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, exercício dos dons e cooperar com a igreja, isso também é muito importante. Portanto, o equilíbrio é o ideal. Eu vou fazer um sem me esquecer do outro. O equilíbrio. Eu não vou meter a cara no trabalho e ficar um ano sem fazer nada que desenvolve a minha espiritualidade. Mas eu também não vou ficar um ano orando e deixar de trabalhar, de estudar, de buscar crescimento na outra área. O ideal é sempre o equilíbrio. E isso é que traz harmonia para a nossa espiritualidade. E aí, isso foi numa quinta-feira. No domingo de manhã, nós vimos a harmonia que existe entre a vontade de Deus e os acontecimentos no mundo. Porque a verdade é que a gente olha para o mundo e às vezes parece que Deus está dormindo, que Deus se esqueceu de nós, que Deus não está fazendo nada. Como pode a coisa estar desse jeito? E aí nós vimos em Miqueias capítulo 5, que havia uma promessa de Deus, de que o seu filho, o Messias, o seu ungido, o Cristo, o Salvador, nasceria em Belém. E aí a gente começa a ler o Novo Testamento e a gente vê que a mãe do menino mora em Nazaré. Só que Belém está no extremo sul, como se fosse um Atílio Viváqua, ou um Mimoso do Sul. E Nazaré está no extremo norte, como se fosse um Mucurici, montanha ou Pinheiros. Como é que uma mulher que mora lá em cima, quase na divisa com a Bahia, já está grávida de um bom tempo, vai ganhar esse menino lá em Mimoso do Sul? Não, isso não vai acontecer. E aí a gente vai lendo o Novo Testamento com essa gastura, essa ânsia. Meu Deus, como é que esse menino vai nascer em Belém? Essa mulher não tem dinheiro, essa mulher é pobre, mora longe. E aí o imperador, o César, claro, gostaria de saber, e de vez em quando eles faziam isso, fazem até hoje. Quantas pessoas tem no meu império? Quantas pessoas tem, quantas regiões tem e quanta riqueza eu tenho? Então eles faziam um censo, assim como o IBGE bate na nossa porta uma vez por ano, para que os governantes tenham noção
quantos somos, quem somos, que religião temos, qual é nossa média de ganho financeiro, quantas pessoas moram dentro da nossa casa, para eles terem uma noção e tomarem as decisões governamentais. Então o César, de vez em quando, dava essa ordem, vamos contar tudo aí para ver como é que está o império. E aí cada representante do império na sua região dava esse decreto, vamos contar todo mundo. E aí o Herodes, que era o maior representante do Império Romano ali, na região da Palestina, ele dá o decreto, cada pessoa tem que voltar para a sua cidade de origem, porque nós vamos fazer a contagem. E aí o José, já casado com Maria, grávida, quase para ganhar o bebê, diz assim, Maria, minha filha, eu vou ter que ir lá para Belém, porque eu sou de lá, de Judá. E aí Maria, mas como é que eu vou fazer essa viagem barriguda? E aí a tensão e a nossa gastura aumenta. Meu Deus, olha só, o menino vai ter que nascer em Belém, mas como é que essa mulher vai aguentar essa viagem? Já está quase ganhando o bebê. São quase 300 quilômetros, a pé. Não tem BR, não tem asfalto, não tem calçada. É areia, pedra, mato, sobe, desce, atravessa rio. E aí, então, José pega aquele animal, bota a mulher em cima e vai com aquele jumentinho, dormindo, acordando, correndo todos os perigos da estrada, chega em Belém. Quando ele chega, a cidade está lotada, porque veio gente de tudo quanto é lugar que nasceu em Belém, mas vazou fora de lá, porque Belém é muito pequeno, não tem emprego, então quem quer uma vida melhor tinha que sair fora de lá, só que agora está todo mundo lá por causa do censo. E aí ele chega tarde, já na véspera do censo, não tem mais lugar em pousada nenhuma e na casa de ninguém. E aí, como não tem lugar, né, ele vai, olha lá uma fazendinha, uma chácara lá de um homem que tinha uns animais, e ele fala, vamos ficar ali, Maria. E aí ele entra lá no... Como é que chama o lugar que bota os cavalos mesmo? Estrebaria, né? Mas isso não faz parte do nosso vocabulário, não é assim que a gente fala. Estábulo, curral. É assim que a gente fala, Penha. E aí José entrou no curral. E olhou aonde os animais comiam, manjavam. Em latim, comer é manjar. Por isso que o nome daquilo é manjedoura. É onde come. Que nós não chamamos também de manjedoura, nós chamamos de coxo. Então José juntou umas palhazinhas, Maria deitou, e ele deitou do lado e falou, bom, pelo menos aqui nós estamos protegidos, amanhã quando eu acordar, eu resolvo o problema e a gente volta. E aí, começam as contrações, e o menino nasce ali. Não tendo onde colocar o menino, colocam ele no coxo. O rei do universo não teve um berço. Foi colocado num coxo de animal. E nós, pecadores, nos achamos no direito de que temos que ter tudo do bom e do melhor. E aí, a gente viu então, olhando para Miqueias 5, e para essa saga de como Deus fez Jesus nascer em Belém, a gente viu que há uma harmonia. Há uma harmonia. O Herodes, quando disse, todo mundo tem que voltar para a sua cidade, eu tenho poder, a caneta está na minha mão, eu mando. Ele achava que era ele que estava mandando, ele só estava sendo um instrumento de Deus para fazer o que Deus precisava para que o seu filho nascesse em Belém. Meu irmão, não perca a sua fé, não perca a sua confiança, não perca a sua esperança. Quem continua no controle é Deus. Pode os governantes fazerem o que quiserem, o controle continua na mão daquele que nos criou e nos salvou por meio do seu Filho. E aí, nós vimos naquele domingo à noite, a graça que nos sustenta, e que há uma harmonia, há uma beleza muito grande, da maneira que Deus usou e usa para nos sustentar até hoje, que é a sua graça,
E aí nós vimos aquele pedal ali do teclado chamado sustain, porque quando aperta o pedal, a nota sustenta. O tecladista pode tirar o dedo da tecla, que a nota continua ressoando, enquanto o pedal estiver apertado. E a gente viu que a graça de Deus é como se fosse aquele pedal, que é o que sustenta as nossas vidas. Enquanto estivermos debaixo da graça, seremos sustentados. E a gente fez aqui uma conta básica, que foi muito impactante. E a gente viu quanto é que custa um cilindro de oxigênio, para que a pessoa se mantenha viva por algumas horas. E aí a gente fez um cálculo. Quanto custa um cilindro de oxigênio que faz uma pessoa ficar viva entre 6 a 12 horas? Tantos R$1.000. Então vamos fazer a conta? A quantidade de oxigênio que nós respiramos, desde que nascemos até o dia de hoje. Quanto nós devemos a Deus pelo oxigênio que respiramos? Alguém tem condição de pagar essa conta? É por isso que Cristo veio para pagar com a sua própria vida. Crendo nele, estamos debaixo da graça. E mesmo sem ter dinheiro para pagar a fatura, Deus nos recebe na eternidade, porque Cristo, seu Filho perfeito, pagou a fatura por todos nós. E aí, na quinta-feira passada, o pastor Sandro falou sobre a harmonia que há entre o novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós. Lendo Hebreus capítulo 10, a partir do 19, e aquela carta aos Hebreus, ela tem essa peculiaridade. O escritor está querendo consertar um equívoco entre os judeus convertidos. Por isso a carta chama aos Hebreus. Eles eram hebreus, descendentes de Abraão, Isaac e Israel, mas agora eles creram em Cristo como Salvador. Então eles são judeus convertidos. E em comunidade começaram a viver. E em um determinado momento, por conta da perseguição, eles começaram a flertar com o velho caminho. Não, a gente precisa de um sacerdote, a gente precisa de um altar, tem que matar um bicho, tem que cumprir a lei, tem que circuncidar. E aí o escritor diz, ei, por que vocês estão querendo voltar aos rudimentos? Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. Ele cumpre tudo, ele tem a supremacia. Por isso, a carta aos Hebreus, que não é epístola, é uma homilia, um sermão. Carta porque foi uma mensagem enviada, mas não é epístola porque não tem características de texto epistolar, não tem saudação, não tem despedida, não tem o nome do destinatário nem do remetente. O destinatário até tem os hebreus, mas é um sermão cujos pontos e o objetivo principal é comprovar que Cristo está acima de tudo que a gente conhece. Acima dos anjos, acima da lei, acima de Moisés, acima dos profetas, acima de todos os heróis, e a lista está ali no capítulo 11. Tudo que a gente conhece sobre espiritualidade e religião é menos que Cristo. Portanto, Cristo, com sua obra e sua ressurreição, resolve tudo. É só crer nele, imitar a ele. E ele abriu para nós esse novo e vivo caminho, de que não precisamos mais das sombras ou dos rudimentos. Podemos exercer a nossa fé. E nele temos a garantia de que Deus nos dará tudo que está preparado para nós antes da fundação do mundo. É ele quem garante. Não é pelo que nós fazemos, é pelo que ele fez. E aí hoje pela manhã a gente viu os gaditas, esse time, essa equipe que foi lutar pelo rei e pelo reino. Passaram a Davi na fortaleza no deserto, em Hebrom, quando Davi é proclamado rei de Israel. Alguns valentes homens de guerra começam a se juntar a ele para que ele comece o seu reinado. E a Bíblia diz que descendentes de Gade, ou seja, gaditas, chegaram 11, um time completo, uma equipe que tinha um líder, que tinha os liderados e que eles tinham algumas características, e nós aprendemos muito hoje pela manhã, como deve ser a nossa harmonia para funcionarmos bem como equipe de Deus aqui nesse lugar. O rosto deles era como de leões,
e nós aprendemos que a nossa face deve brilhar à luz do leão da tribo de Judá, que todos possam ver Cristo em nós, porque essa é a esperança da glória. Eles trabalhavam juntos em equipe, onde o menor valia por 100, o menor valia por 1000, ou seja, reconheciam sua limitação e sua vocação. Uns para 100, outros para 1000, e está tudo bem. Ninguém é melhor nem pior, nem mais nem menos importante. Cada um cumpre o seu papel e entende que o maior privilégio é participar da batalha, e não quem teve maior êxito, porque o êxito é do rei e é do reino. E o texto encerra dizendo que no primeiro mês do ano, mês de Abib, chovia muito, principalmente ali na região sul. As torrentes do Negueb, o deserto que fica ao sul da Judéia, trombas d'água que caíam no verão, no início do ano, trombas d'água, torrentes, e é a isso que se refere o salmista no Salmo 126. Então, o rio Jordão ali, nas imediações de Hebrom, para o sul, até a divisa com o Mar Morto, o rio subia muito e dava enchente. Aí o texto diz assim: os gaditas que estavam lutando, o menor matava 100, o maior matava 1000, e o pau está quebrando, e eles estão pelo rei, pelo reino, fazendo o que tinham que fazer, e aí de repente começava a chover, e o povo que habitava nos vales, ou seja, na beira do rio, sofria com a enchente do rio. E aí a Bíblia diz: eles atravessavam o Jordão para socorrer quem habitava nos vales, e tirá-los dali e protegê-los. Ou seja, os gaditas paravam a sua batalha para lutar a batalha daqueles que precisavam mais. E é assim que nós devemos ser, como gaditas de Jesus, como time e equipe de Deus nesse lugar. De vez em quando a gente vai ter que parar as nossas batalhas para socorrer quem está precisando mais do que nós. Às vezes a gente vai ter que orar por alguém e nós também estaremos precisando de oração. Às vezes a gente vai ter que doar alguma coisa para alguém, mas a gente também está precisando de doação. Às vezes a gente vai ter que dar um pause no nosso casamento que está em crise, para poder socorrer alguém que está vivendo uma crise no casamento. Parar as nossas batalhas para lutar a batalha dos outros. Porque quem garante a nossa vitória não é a força do nosso braço, mas é o poder do rei e a expansão do reino. Esse foi o mês de novembro. E aprendemos a ter harmonia no relacionamento com Deus, como igreja e com o mundo que nos cerca. Eu aprendi demais. Espero que você também tenha aprendido, tenha crescido, tenha melhorado sua espiritualidade e sua relação com Deus. Que Deus nos abençoe e que o mês de dezembro seja também uma grande bênção para todos nós. Que Ele possa falar ao nosso coração e receber o nosso louvor, porque fazemos por Ele e para Ele, em nome dEle. Amém.